Agora, nós faremos a correção do EMAI, da página 17 e 18, que foram as atividades de ontem, né? Abrindo aqui na página 17, nós vemos aqui essa tabela, onde compara a população de cada cidade. Nós vimos que São Paulo tem 12.106.920 habitantes. São Paulo é tão grande que a população de Rio Preto cabe pelo menos 24 vezes dentro dela. Então, aqui localize na tabela cidades com maior e menor população, escrevendo por extenso. Então, a maior população aqui é Niterói, com 499.028 habitantes. E a população menor, observando na tabela, é Bom Jesus da Lapa, com 70.618 habitantes. Tá bom? Escrevendo por extenso, eu coloquei aí para vocês. A B. Dessa cidade, quais têm população menor que 200.000 habitantes? Então, voltando aqui, o que nós observamos? As cidades que têm menor população. Bom Jesus da Lapa, a primeira. Depois, Parintins, com 113.832. E depois, Apucarana, com 132.691. As outras cidades, elas têm uma quantidade populacional maior que 200.000 habitantes. A C. Se adicionarmos a população de Niterói e de Palmas, quantos serão os habitantes? Esse valor é maior que o número de habitantes da cidade de São Paulo? Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Somar a quantidade de habitantes de Niterói e de Palmas. Se Niterói eu tenho 499.028 habitantes e Palmas eu tenho 286.787 habitantes, eu somando esses dois valores, eu chego ao resultado de 785.815 habitantes. Vendo esse valor, ele é maior do que a quantidade de habitantes da cidade de São Paulo? Não, porque São Paulo é 12.106.920 habitantes. Cabem pelo menos 12 vezes esse valor, pelo menos. Faremos, então, a próxima página, 18. No sistema de numeral decimal, é importante identificar as ordens e classes para compreender a ordem da grandeza dos números. O quadro abaixo apresenta algumas classes e ordens desse sistema. Observe. Então, nós temos aqui tabela de ordens e classes, né? Sabemos que aqui na unidade, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, e assim sucessivamente. E aqui são as classes, né? De 3 em 3 eu tenho uma classe diferente, que é onde eu coloco a pontuação. Fábio quis ler e escrever por extenso o número. Esse número aqui, ajude-o nessa tarefa. Então, escrever por extenso. Primeiro, nós vamos verificar que número é esse. Colocando o 0 na unidade, o 6 na dezena, o 1 na centena da unidade simples. Depois, o 2 na unidade de milhar, o 5 na dezena de milhar, o 2 na centena de milhar e o 1 na unidade de milhões. Que número eu chego? Chego a 1.252.160. Escrevendo isso por extenso, fica dessa forma. A B. Quantas ordens e quantas classes tem esse número? Então, vamos observá-lo. 1.252.160. Quantas ordens eu tenho? Ordem é cada número, né? Então, cada número, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 ordens. E classes? De 3 em 3, que é onde coloca o ponto, ele é uma classe. Então, eu tenho 3 classes.
Então, esse número tem 7 ordens e 3 classes. A C, a última. Fábio quis escrever um número com 6 ordens e que tivesse 2 algarismos repetidos. Qual pode ser esse algarismo? Então, se eu observar a tabela de ordem e classes, eu observo que 6 ordens, eu chego na centena da unidade de milhar, certo? Então, esse número tem que ter 6 ordens. Com 2 números repetidos, com 2 algarismos repetidos. Então, esse número pode ser vários, né? Como, por exemplo, 101.349, onde eu repito o algarismo 1 2 vezes e os outros são diferentes. Posso colocar também 987.268, onde eu repito o algarismo 8 2 vezes e os outros são diferentes. Posso colocar o número 732.499, onde eu repeti o 9 2 vezes e os outros são diferentes. E assim vários e vários números. E você, que número que você colocou? Passa para a gente depois, tá bom? Essa foi a correção da atividade do EMAI de hoje.